Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ecologia e Fiscalização. Me chamo Diego Ramon, sou biólogo, professor, educador ambiental e policial ambiental. No vídeo de hoje vamos falar sobre área de preservação permanente, uma dica rápida para vocês também aí, relacionadas ao Código Florestal. Abaixo aqui na descrição do vídeo eu deixo os tópicos abordados nessa aula, deixo também o link aí da minha apostila de fiscalização ambiental. Sem mais delongas, peço desculpa para vocês que eu tô gripado e às vezes aqui na aula vai ficar um pouco, vou interromper um pouquinho aí vocês, tá? Bom, caneta e papel, vamos lá, né, pessoal? Área de preservação permanente. Eu não vou entrar aqui em detalhes ecológicos, porque levaria 1, 2, 3 horas do bate-papo só sobre isso. Então eu vou abordar para vocês, para ajudar vocês numa redação de concurso público, numa prova, né, do IBAMA, do ICMBio, de órgãos ambientais estaduais, quando cair nessa questão área de preservação permanente. Existe, pessoal, resoluções do CONAMA que fala especificamente, né, sobre a área de preservação permanente. Existem leis estaduais, leis municipais, está na Constituição, né, no rol do artigo 225. Só que o Código Florestal, ele traz um conceito específico no artigo 3º, parágrafo 2º. Anotem aí, artigo 3º, parágrafo 2º do novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Tá? Lá vai estar o conceito técnico da área de preservação permanente. Você que está assistindo o vídeo, que já é policial ambiental, analista, técnico, né, ou está estudando, é importante também no seu relatório técnico vocês fundamentar que o crime ambiental ocorreu em área de preservação permanente. Às vezes quem vai ler seu relatório vai falar, e daí, o que é área de preservação permanente? Por que você fala que teve crime em área de preservação permanente? Por que essa área é importante? Por que ela aonde que fala que ela é protegida de maneira legal? Aí é importante você fundamentar. Conforme a resolução do CONAMA, A, B e C, e o artigo 3º, parágrafo 2º do Código Florestal, a área que foi vistoriada, a área que foi fiscalizada, a área que aconteceu o crime é denominada área de preservação permanente. Por quê? Devido aos seus aspectos físicos, ecológicos, colocados e aplicados e mencionados em lei e em estudos científicos. Lembrando que a legislação ambiental ela parte de um apontamento científico. Não é, o legislador ambiental não faz uma lei porque ele quer. Existe pesquisa científica que aponta que aquele tipo de legislação é importante para a conservação ambiental, proteção ambiental, para a saúde, segurança, saúde pública, bem-estar da população e assim por diante, ambientalmente falando. Então, pessoal, lá diz o seguinte, APP, esse nome aqui é comum vocês verem em livros, né? Abreviação de área de preservação permanente. Quem está estudando agora a disciplina de meio ambiente no colégio, escola, na faculdade, né? Edital de concurso aparece lá. Às vezes aparece área de preservação permanente, aparece APP. Significa a mesma coisa, área de preservação permanente. O que a lei fala aqui no artigo 3º, parágrafo 2º? É uma área protegida. A palavra-chave está aí, pessoal. Grifa aí, protegida, área protegida, certo? Coberta ou não de vegetação nativa. Aí a pessoa que você está autuando ali, né, ou está explicando o crime ambiental, vai falar, mas não tem, a beira do meu córrego está limpa, já é assim, né? Ou existem alguns ecossistemas também que não tem floresta, não tem vegetação arbustiva arbórea, é um capim nativo. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, compra uma chácara lá perto do Parque Nacional das Emas, ou Chapada dos Veadeiros, ou etc. Onde tem aquela vegetação de cerrado, que a gente conhece como Cerrado do Campo Limpo. Eu já ouvi muito pessoal comentar isso. E aí você pede para o cara cercar a beira do rio ali, porque é um rio de água cristalina, e é só capim dos dois lados.
Aí você pede para a pessoa, cerca a beira do rio, limita essa área de APP. Eu falei, não, mas aqui não tem vegetação, o que eu vou cercar isso aqui? Posso queimar esse capim aqui? Não, é capim nativo, é vegetação nativa. Embora que para alguns não entenda que aquele capim que está ali faz parte de uma fitofisionomia de cerrado nativo que evoluiu há milhões de anos, né? Então, área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Como, professor? Essa faixa que eu vou explicar agora há pouco para vocês, ela evita entrada de vento quente vindo da parte externa. Esse vento quente, a gente sabe que esse vento quente que vem da parte externa, né, fora da APP, ainda mais quando você tem uma situação de desmatamento, ele causa o efeito de borda, né, que vai aumentar a população de ervas daninhas, que vai, com o tempo, né, eliminar a vegetação nativa daquele local, em poucas palavras resumindo, né? Então, essa faixa, ela funciona como os cílios dos olhos, né, como o cílio dos olhos. Ela protege o manancial hídrico. Erosão, carreamento de substâncias sólidas, o carreamento de matéria química. Então, as raízes, as folhas, né, ali as raízes, as folhas, né, todo o material orgânico que está ali no solo vai ajudar, dentro da APP, vai ajudar a filtrar essa água antes dela chegar ali no corpo hídrico. E o corpo vai ser mais fácil para o rio, para o córrego, fazer a depuração desse material ao longo de sua extensão, né? Então, ela tem um papel muito importante na proteção dos recursos hídricos, proteção dos rios com relação a essa questão do carreamento de água, de matéria que vem fora da APP, correto? Então, a serapilheira, ela funciona como um filtro, né? As raízes das plantas também, os organismos que estão ali, e ajuda nesse processo, dentre outras coisas. Então, função ambiental é preservar os recursos hídricos, preservar a paisagem, né? A estabilidade geológica é muito importante, porque assim você evita o assoreamento dos rios, evita que os barrancos, né, possam se soltar ali, porque tem a vegetação segurando o solo, né? Então, desbarrancamento ali não vai acontecer, né? Vai firmar esse solo ali próximo, as rochas, as pedras, né? Então, vai ajudar bastante a parte geológica, né? E a biodiversidade. Por quê? A biodiversidade aqui, pessoal, que a APP garante, é tanto a biodiversidade terrestre como aquática. Essa faixa de vegetação, até fala aqui, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, né? O que é fluxo gênico? É a movimentação dos animais, né, dentro de uma determinada área. A gente tem lá em ecologia de população, ecologia, né, metapopulações, né, biogeografia de ilhas, as discussões sobre ecologia de populações, de comunidades, em que uma população começa a se movimenta na escala de paisagem. E para ela se movimentar de uma área para outra, ela usa os corredores ecológicos. E as APPs geralmente são consideradas importantes nesse processo. Por quê? Numa fazenda, por exemplo, você tem reserva legal de um lado, reserva legal do outro. Entre elas, só pasto. Bovinicultura, agricultura, pecuária, separa essas duas reservas legais. A única coisa que liga as fazendas é a APP. O rio passa em várias propriedades. E se você tem essa APP preservada ao longo dessas várias propriedades, até chegar no rio maior, os animais vão circular por essa faixa de preservação permanente. Passando por essa faixa de preservação permanente, eles ajudam no processo de zoocoria, que é o processo de dispersão de semente por animais. Então ele alimenta de frutos a montante dessa APP, o ajusante dessa APP, circula por esse local, elimina esses frutos, essas sementes, né, que ele alimentou. Isso ele vai ajudar no processo de disseminação de sementes e na manutenção dessa área de preservação permanente desse ecossistema que ele está, né? Então esse fluxo gênico é por onde movimenta
né, esses animais, movimentar a fauna, movimentação da fauna aquática também é importante, porque se você preserva as APPs, essa vegetação vai gerar frutos e sementes que vão outrora chegar até o rio, né, cair na água ali, vão cair na água, vai servir de alimento para os peixes, né, que boa parte dos peixes de escama, dentre outras espécies, são considerados onívoros, né, frugívoros. Então, ajuda em todo esse processo, né? Então, é importantíssimo, é crucial, né, a preservação dessas áreas consideradas de preservação permanente, as matas ciliares, as matas de galeria e assim por diante. Mata ciliar, como eu falei, lembra dos cílios, fica ao lado dos corpos hídricos, e a mata de galeria, a diferença entre a ciliar e a mata de galeria é porque a mata de galeria, ela tem o dossel das árvores, ela topa, se encontra e o rio fica aqui por baixo. Então ela forma uma galeria, um túnel, por isso mata de galeria. E a mata ciliar, o dossel das árvores não se encontra, ela fica apenas paralela ao rio, protegendo ali aquele local. E outra situação importante também é proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, porque você vai ter, né, um ambiente com temperaturas agradáveis, vai ter frutos, né, para se alimentar, vai ter uma água de qualidade, biodiversidade aquática, ictiofauna rica e assim por diante. Lógico, somada a outras condições de conservação, né? Então, pessoal, esse é o conceito de APP no artigo 3º, parágrafo 2º do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, né? Bom, nós temos que apontar também que na mudança dessa lei, as APPs em 22/7/2008, com dimensões mínimas estabelecidas, né, elas foram criadas aí mecanismos, né, para você recuperar essas áreas de preservação permanente. Se a APP estava conservada nessa época, mantinha a área conservada, na mudança do Código Florestal. Se a APP tivesse degradada, recuperar essa área degradada. Então, as áreas rurais consolidadas em APP, elas são trazidas no Código Florestal, que diz o seguinte: estabelece que as áreas de preservação permanente é autorizado a continuidade das atividades agro-silvopastoril, de ecoturismo, de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Então, quem desmatou essas áreas até 22 de julho de 2008 foram anistiados, porém tem que recuperar essa área, e uma das formas de recuperação pode ser por sistema agro-silvopastoril, né, que é intercalar vegetação nativa com vegetação exótica de subsistência. Banana, abacaxi, mandioca, pequenas propriedades fazem muito isso, né? Contudo, a continuidade das atividades acima, né, em uma área de preservação permanente, com uso consolidado, é dependente da adoção de boas práticas de conservação do solo e água, uma vez que se trata de áreas com diversidades de fragilidades ambientais. Ou seja, que ela está degradada, o solo está pobre em nutrientes. Então você tem que fazer um PRAD, né, que é um projeto de recuperação de área degradada, reflorestar essa área, depois com plantio direto, enriquecimento, né? Você pode usar outras formas de plantio, que é modo de nucleação, plantio direto, enriquecimento, banco de semente, né, e etc. E neste caso aqui permite o sistema agropastoril, como eu falei anteriormente. Para efeito da recomposição de algumas categorias de APP, em áreas consideradas consolidadas, a Lei 12.651 de 2012 estabelece regras transitórias, indicando as dimensões mínimas a serem recompostas em várias, com vistas, né, a garantir a oferta de serviços ecossistêmicos a elas associados. A aplicação de tais regras leva em consideração o tamanho da propriedade em módulos fiscais, pessoal. Cuidado com isso aí em prol de concurso público, tá? Em módulos fiscais e as características associadas à APP. Por exemplo, largura do curso de água, área da superfície de espelho d'água. Então, as APPs,
né, ou seja, com ocupação antrópica preexistente até 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias nessas áreas, né, ou atividades agro-silvopastoril, admitia, neste último caso, a adoção do regime de pousio, admitia. Porém, as áreas mínimas a serem recompostas, né, elas variam entre menor que 4 módulos fiscais e maior que 4 módulos fiscais. Professor, meu pai tem uma chacrinha que é pequena, ela do lado tem fazendas grandes, ela é pequena e o órgão ambiental quer que faça a recuperação de toda a APP. Toda a APP. Só que, por exemplo, se eu tirar 30 metros da APP da chácara do meu pai, eu vou perder 50% da minha propriedade, enquanto o fazendeiro vai perder 1%. Pensando nisso, eles estabeleceram essa questão de módulos fiscais. Então, tem uma tabela, aqui eu vou ler para vocês bem rapidamente, menor que 4 módulos fiscais. Como que você vai saber o tamanho do módulo fiscal no seu município? Você vai entrar no site, né, lá da Embrapa, né, ou órgãos relacionados à questão da agricultura do seu município, para saber o tamanho do módulo fiscal. Então, nós temos uma tabela seguinte aqui, pessoal. Temos coluna aqui até o módulo fiscal, de 1 a 2, de 2 a 4. E as faixas mínimas a ser recompostas. Um módulo fiscal, né, o curso de água de 5 metros, ou nascentes e olhos de água perenes, ou seja, que não secam, veredas e lagoas naturais. Então, um módulo fiscal, se for curso d'água, tem que manter uma faixa de preservação de 5 metros, nascentes e olhos d'água perene, 15 metros, veredas, 30 metros, lagos e lagoas naturais, 5 metros. Professor, é de 1 a 2 módulos fiscais. Se for curso de água, 8 metros de APP, nascente, 15 metros, vereda, 30 metros, lagos e lagoas naturais, 8 metros. Se for de 2 a 4 módulos fiscais, 15 metros APP do curso d'água, nascente 15 metros, veredas 30 metros e lagos e lagoas naturais 15 metros. Então, módulos menor que 4 módulos fiscais, essas são as medidas para essas condições ambientais de curso d'água, nascente, vereda e lagos. Professor, a fazenda é grande, ela é maior que 4 módulos fiscais. Então vamos lá. Se for maior que 4 módulos fiscais, nascente de 15, proteção de 15 metros, veredas 50 metros, lagos e lagoas naturais 30 metros. Agora faixa marginal a ser recompostas, né? Larguras de curso de água até 10 metros, pessoal. Curso de água, espelho d'água até 10 metros. Até 10 metros você tem, então, de 10.1 até 60, vamos pular, por exemplo, larguras de curso de água, né? Então, de 4 a 10 módulos fiscais. Se o córrego tem até 10 metros, você tem que deixar 20 metros. Se o córrego tem de 10.1 a 60 metros, tem que deixar 30 metros de APP preservado. Se for de 60.1 a 200 metros de largura o rio, você tem que deixar uma largura do curso de água de 200 metros, né? E se você... Espera um pouquinho, pessoal. Largura do curso de água Isso, vai dividir por 2, vai dar 100 metros, né? Acima de 200 metros, 100 metros. A tabela aqui tá apagada, tá? Acima de 100 módulos, acima de 10 módulos fiscais, você vai ter, então, curso de água de até 10 metros, 30 metros de APP, você tem que deixar. De 10.1 a 60 metros, você tem que deixar 30 metros. E acima de 200, você tem que deixar 100 metros de APP. Isso aqui é a interpretação da Lei 12.065 de 2012, relacionado à recuperação de áreas degradadas. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Conceito de APP, área de preservação permanente, artigo 3º, parágrafo 2º do Código Florestal. Forte abraço a todos e até a próxima aula.
Tchau.